tarde, boa noite ou bom dia a todos e todas. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o paradigma computacional da mente. A ideia é a gente começar a introduzir um pouco mais de detalhes para a gente entender como que essas noções, das quais eu já falei um pouco, né, a noção de computação e a noção de representação, elas são mobilizadas, né, para poder explicar o comportamento humano e iluminar também a nossa compreensão da cognição. Então, eu vou retomar algumas coisas que eu já mencionei no vídeo sobre ciência cognitiva e vou tentar aprofundar alguns pontos para que aos poucos a gente consiga iluminar um pouco mais o que está sendo proposto nesse primeiro paradigma que a gente vai discutir nas próximas semanas, que a gente tem já discutido, que é o cognitivismo clássico. Mas antes de entrar, então, nas noções de computação e representação, vamos retomar alguns aspectos da ciência cognitiva e tentar ver o que ela está propondo, o que ela está fazendo de novo. Vamos lembrar, eu já mencionei isso, que a ciência cognitiva é um trabalho interdisciplinar, envolve, né, a sinergia de uma série de disciplinas. Está faltando aí nesse slide a filosofia. Então pode imaginar aí talvez que ela esteja aqui, né, fazendo um trabalho de integração entre essas diversas disciplinas. Então vamos colocar a filosofia aqui para que ninguém se sinta aí desprestigiado por não ver a filosofia aí no quadro. Mas eu estou colocando aí uma série de exemplos, né, de pesquisas, tópicos que foram aprofundados, né, por cada uma dessas disciplinas e que compõem, né, aquilo que tem sido encontrado e feito na ciência cognitiva ou nas ciências cognitivas. Então, na inteligência artificial, uma das coisas que tem obtido bastante sucesso são os sistemas especialistas. Em que consiste isso? Basicamente, aqui a ideia é você codificar, né, o conhecimento de uma área, de um conjunto de especialistas, e vai envolver, de fato, o programador, o time de programadores, estar em contato com esses especialistas para poder tentar extrair o conhecimento desses especialistas e colocar numa base de dados que seja acessível para que possa ser, então, aplicado e utilizado no dia a dia. É muito comum, por exemplo, na área de diagnóstico, diversos tipos de diagnóstico, especialmente também diagnóstico de doenças. Então, um exemplo aqui no próximo slide, essa inteligência artificial, o DeepMind, ele pode detectar, como diz aí na notícia, doenças nos olhos, quase com a mesma confiabilidade que os médicos normalmente detectam. Claro, para se obter um sistema como esse, você precisou juntar uma série de especialistas na área e codificar o conhecimento que essas pessoas têm em relação a sintomas e doenças. E basicamente o que o sistema especialista faz é aplicar essas regras, né, que são extraídas dessa conversa, desse exame, na verdade, não é simplesmente uma conversa, mas desse exame, dessa tentativa de codificação do conhecimento desses especialistas. E o que esse sistema faz, basicamente, é aplicar esse conjunto de conhecimento, então, para detectar as doenças que podem, né, acometer os nossos olhos. Mas pode se perguntar se tem algo aí de inteligente nesses sistemas, já que, na verdade, parece que a inteligência que eles exibem se deve, sobretudo, ao conhecimento dos peritos, que esses sim poderiam ser ditos mais propriamente inteligentes. Então pode se perguntar se esses sistemas especialistas eles exibem de fato algum tipo de inteligência notável, ou na verdade algo que a gente gostaria de chamar efetivamente de inteligência. Mas de fato é aquilo que tem exibido bastante sucesso nas inteligências artificiais. O que falta aqui nesses casos, nos sistemas especialistas, e que algumas máquinas, né, mais atuais, aquilo que a gente chama de máquinas, né, que aprendem a partir da própria experiência, que têm obtido, então, a partir de resultados mais recentes, aí sim, são máquinas que conseguem aprender sozinhas. Aí sim, talvez a gente comece a ter a ideia de algo que possa envolver efetivamente a inteligência.
E essa é uma discussão que eu deixo aqui para o próximo vídeo, já que no próximo vídeo a gente vai discutir o teste de Turing. O que a gente precisa para poder dizer que uma máquina exibe pensamento e exibe inteligência. Mas fica então para um vídeo separado para essa discussão. Bom, na linguística a gente tem a discussão que vem a partir do Chomsky sobre a ideia de gramática universal, já falei sobre ela quando nós discutimos o behaviorismo. É, enfim, um programa de pesquisa ainda em curso, embora tenha sido atacado nos últimos anos, mas eu diria que certamente é o programa ainda predominante na linguística e que envolve a noção de representação, envolve a noção, certamente, de computação. Temos também, na antropologia, estudos comparativos acerca da cognição. Já mencionei sobre isso também no vídeo sobre filosofia das ciências cognitivas. Por exemplo, saber se determinada percepção ou ela é universal ou não é universal. Determinados tipos de falhas de raciocínios, como eu vou mostrar logo mais, varia de cultura para cultura. Por exemplo, também algumas ilusões ópticas, elas são universais ou não, se elas variam de cultura para cultura. Há grande evidência de que alguns tipos de ilusões ópticas, elas são dependentes de contexto, portanto variam, né, de cultura para cultura. Então esse é um tipo de pesquisa que normalmente é feito aqui na antropologia, né, cognitiva. A psicologia também tem uma série de estudos, já mostrei para vocês, estudos feitos com bebês sobre a posse de conceitos. Vou falar ainda hoje de um outro experimento da capacidade estatística, que bebês também exibem. Temos também, na neurociência, uma série de técnicas que nos permite registrar a atividade cerebral. Isso é importante, já que nós gostaríamos, por exemplo, de colocar o indivíduo resolvendo um determinado tipo de tarefa e acompanhar ao mesmo tempo a sua atividade cerebral para poder saber se alguma ou outra região é mais ativa durante a realização dessa atividade. Ou não só necessariamente uma ou outra região, mas o padrão de atividade também que é exibido no cérebro enquanto o indivíduo está realizando uma atividade. Essas duas informações, em conjunto com as especulações ou as teorizações, na verdade, que serão feitas a partir, né, do programa cognitivista, pode produzir modelos mais adequados. Então, por exemplo, eu posso, e a gente vai falar mais sobre isso, posso, por exemplo, pegar os modelos computacionais que são propostos para resolver o problema da percepção. Lembra como que eu saio da imagem retinal, que é bidimensional, e chego na imagem ou na percepção de objetos que se encontram no espaço tridimensional? Como que eu pego a computação que é, digamos assim, proposta para resolver esse problema e refino ela a partir daquilo que nós encontramos nesse escaneamento da atividade cerebral. Pode ser que aquilo que me é mostrado, né, examinando um sujeito que está contemplando uma série de cenários, que está resolvendo uma série de atividades perceptivas, estamos registrando a sua atividade cerebral, estamos tentando encontrar algum padrão dessa atividade cerebral, podemos, a partir desses dados, alimentar, né, digamos assim, o nosso modelo. Bom, talvez, dada essa atividade, o modo como essa informação é processada, né, o modo como a imagem retinal é processada, talvez não possa ser desse jeito, tem que ser do outro jeito. Então, pode ter, e é esperado que se tenha, algum feedback, né, dessas pesquisas que são feitas na neurociência para as teorizações que são feitas aqui no nível mais computacional. E o reverso também ocorre, né? Quando a gente vai estudar o cérebro, você precisa ter alguma ideia de, bom, qual tarefa a gente vai examinar, exatamente o que estamos procurando. Então, é razoável também que já se tenha alguma ideia quais são os processos psicológicos, né, subjacentes à realização de uma tarefa, para que fique-se atento também a qual é o tipo de padrão de atividade mais ou menos esperado. Porque senão, obviamente, há milhões de padrões que podem ser encontrados na atividade cerebral.
Você precisa já ter, digamos assim, uma orientação quando você faz esse tipo de investigação. Então, é uma alimentação dos dois lados, né? Essas pesquisas, elas correm juntas, por assim dizer. Bom, mas isso é só para que a gente tenha um quadro dos vários tipos de investigações que são feitas e que se espera que elas sejam organizadas e integradas, né? Esse seria o objetivo da ciência cognitiva forte, de uma maneira em que a gente vai ter, então, uma compreensão cada vez mais aprofundada da mente e da cognição, né? Bom, aqui só uma lista também, uma evidência também de que nós já temos algo que vai cada vez mais proximamente formando aquilo que a gente chamaria de uma ciência madura. Ainda não é, porque há uma série de programas de pesquisas concorrentes no interior da disciplina Ciências Cognitivas, e é isso que a gente está examinando aqui ao longo dessa disciplina: cognitivismo clássico, psicologia ecológica, o enativismo. Há uma concorrência ainda pelo modelo, né, mais central para poder entender a mente e a cognição, mas, no entanto, já é uma disciplina bem organizada e bem estruturada. Prova disso é justamente o fato de que há uma série de periódicos especializados justamente nesses temas e nessas abordagens, né, em investigar a cognição utilizando essas abordagens que a gente verá ao longo do curso. Então, tem uma série aí que eu diria que são as principais revistas internacionais. Tem uma brasileira, pelo menos, a Ciência e Cognição. E aí eu recomendo que vocês eventualmente dêem uma olhada em alguma delas, só para ver o tipo de estudo que tem sido publicado e se familiarizar um pouco com as pesquisas que têm sido feitas na área de ciências cognitivas. Então, Trends in Cognitive Science, Cognitive Science, Mind Machines, Neuroscience of Consciousness, todas elas são excelentes revistas e certamente vocês poderão encontrar e vão encontrar, se procurarem, né, artigos sobre os mais diversos tópicos que estão relacionados aí com a vida mental e a cognição. Estudos experimentais, há vários, obviamente, aqui só uma lista para que vocês tenham uma ideia de várias coisas que têm sido feitas. Eu já falei no outro vídeo sobre ciência cognitiva, mas é interessante a gente até examinar algum deles. Vou falar, inclusive, sobre a tarefa de seleção de Watson, que é uma tarefa que nos permite começar a entender um pouco melhor como que os nossos raciocínios ocorrem e por que a gente tem que começar a ficar atento aos processos que são subjacentes e aos quais os indivíduos nem mesmo têm normalmente consciência, nem são capazes de vir a ter consciência, mas que, no entanto, estão por trás da sua habilidade de raciocinar. Então, o teste de seleção de Watson, ele nos permite começar a levantar essas considerações que irão requerer, por sua vez, um passo de teorização. Uma vez que a gente viu que, por exemplo, a gente verá que há alguns fenômenos bastante interessantes quando a gente aplica esse teste de Watson e que demanda explicação, a gente parece que tem que recorrer à noção de representações, à noção de computação, justamente para poder explicar o fenômeno que a gente vai observar. Estudos sobre as nossas capacidades mnemônicas. Há vários estudos mostrando que a gente tem na nossa memória de trabalho, por exemplo, a capacidade de considerar só 7 itens por vez. Isso é importante para a gente começar a ter uma ideia de que, bom, parece que a nossa arquitetura mental ela tem uma estrutura bastante específica, que pode ser diferente, por exemplo, de outras espécies. Como que a gente vai pensar essa arquitetura? Como que a gente vai determinar especificamente qual que é essa arquitetura? Então, a gente precisa desses estudos, por exemplo, sobre a memória, para começar a ter mais indícios sobre como a mente está organizada. Velocidade de pensamento e resolução de tarefas. Será que varia conforme for o assunto acerca do qual nós estamos pensando? Será que nós pensamos mais rapidamente quando nós estamos pensando sobre assuntos acerca dos quais estamos mais familiarizados ou não? Que outros fatores podem impactar a velocidade de pensamento? Aquisição e aplicação de conceitos.
que interessante, a gente tem uma vasta pesquisa na psicologia sobre qual é a maneira de entendermos conceitos. Conceitos parecem ser importantes porque justamente eles são aquilo que compõe pensamentos, já falei sobre isso. Mas como eles estão estruturados na nossa mente? Por exemplo, enfim, uso, na verdade, o conceito de cadeira. O que é essa estrutura? É uma lista de propriedades? Ah, tem 4 pés, tem um encosto e assim por diante. É essa a maneira pela qual um conceito está estruturado, colocando uma lista de qualidades e propriedades? Ou eu tenho aquilo que se chama de um prototipo, então uma espécie quase de um esquema do que seja uma cadeira ideal, e eu vou julgando os objetos que eu observo no mundo como mais ou menos próximos a esse esquema. Veja que são maneiras bastante diferentes de pensar o que são conceitos, e isso certamente tem implicações sobre como a gente vai entender os próprios raciocínios, dependem, claro, dos conceitos, já que boa parte dos nossos raciocínios depende de relações conceituais entre os nossos pensamentos. Então, a estrutura dos conceitos terá certamente impacto sobre a maneira como a gente entende e compreende os raciocínios. Pesquisas sobre estratégias analógicas ou não analógicas, para a resolução de problemas, que são os tipos de heurísticas, que nós normalmente utilizamos para resolver problemas. E, novamente, estudos sobre as capacidades cognitivas de bebê. Então, uma grande quantidade de estudos, e isso é bastante interessante, porque essa fixação, digamos assim, com estudos acerca de bebês. Aqui a motivação basicamente é a seguinte: bom, se nós estamos interessados, e muitos desses cognitivistas clássicos estão interessados, em capturar alguma coisa que diz respeito à nossa arquitetura cognitiva mais básica, e alguns vão até sustentar que talvez seja inata por razões evolutivas, que eles precisam também explicitar. Então, estudos em cima de bebês são cruciais, já que aí a gente consegue fatorar, digamos, eliminar, ou pelo menos diminuir ou atenuar os fatores sociais, que já estão aí impregnados quando a gente pega crianças, enfim, já enculturadas. Então, é por isso que há um grande interesse em várias áreas, enfim, das ciências cognitivas, em realizar estudos com bebês, em especial para tentar explicitar se há que há, não precisa se pressupor que há, mas se é que há algumas estratégias de raciocínio, alguns tipos de representações. Por exemplo, será que o conceito de objeto, como foi sugerido naquela pesquisa que eu mencionei para vocês, sobre a posse de conceitos, será que o conceito de objeto ele é inato? Será que as crianças, como eu vou mostrar para vocês, têm uma capacidade também inata de fazer inferências estatísticas? Essas são perguntas, então, que devem ser feitas examinando justamente as crianças tão cedo quanto possível. Agora, vamos ver, então, o teste de Watson. Ele é interessante porque ele começa a nos chamar a atenção para alguns aspectos importantes do raciocínio. Esse teste é bastante simples. Nós temos aí um condicional que diz basicamente o seguinte: se uma carta tem um círculo de um lado, então ela tem a cor verde do outro. E aqui imagina o seguinte: cada uma dessas coisas que vocês estão vendo aí são cartas, tem 4 aí, um quadrado, uma carta com um quadrado, um círculo, uma cor verde e a outra carta com a cor azul. E toda carta ela tem numa face uma cor e na outra face ela tem um desenho geométrico. E a pergunta que está sendo feita aqui é a seguinte: quais cartas eu preciso virar para ver o conteúdo que está do outro lado, para que eu possa verificar que esse condicional é verdadeiro? Lembra lá das aulas de lógica. Temos aqui um condicional material. E a pergunta é: quais cartas eu preciso virar para poder verificar se esse enunciado é verdadeiro ou falso? Pense um pouco, antes que eu fale a resposta. Pare o vídeo, dê um stop, pensa e mentaliza aí para você mesmo a resposta. Bom, o resultado é o seguinte:
A maior parte das pessoas que respondem, né, ao teste de seleção de Watson, 90% das pessoas selecionam a carta que tem o círculo e a carta verde. Essa é a resposta correta? Não, essa não é a resposta correta. O círculo tem que ser, de fato, verificado. Eu preciso virar o círculo, porque se eu encontrar do outro lado algo azul, né, esse enunciado terá sido falseado. Mas e a carta verde? O ponto é que a carta verde não tem a possibilidade de falsear o enunciado. Pouco importa o que eu encontro do outro lado. Então, ela não é uma carta que eu preciso virar para poder verificar aquele enunciado. Se tiver um quadrado, continua verdadeiro. Se tiver um círculo, continua verdadeiro. Agora, se eu pegar a carta azul e virar e tiver um círculo, aí eu teria falseado o enunciado. Então, essa é uma carta que eu preciso virar para poder saber o que tem do outro lado. Ela pode, de fato, falsear esse enunciado. Então, para poder verificar que ele é verdadeiro, as duas cartas aqui que, de alguma maneira, ameaçam esse enunciado, é só a carta que tem um círculo, porque se eu virar e tiver azul, esse enunciado terá sido falseado, e a carta azul, porque se eu virar e tiver um círculo, então também terá sido falseado. Já que se ela tem um círculo de um lado, ela tem que ter a cor verde do outro, e esse caso não seria o caso. E é estranho. Mesmo pessoas que já passaram pelo curso de lógica, de computação, continuam cometendo esse erro com o teste de seleção de Watson nesses termos. No entanto, o que é de interessante é que quando a gente vai para essa formulação aqui, as coisas mudam um pouco. O enunciado agora é o seguinte: se a pessoa toma uma bebida alcoólica, então ela deve ter mais de 21 anos. E aqui, novamente, a gente tem cartas. De um lado eu tenho uma bebida, na face de uma das cartas eu tenho a bebida, na outra face eu tenho a idade do indivíduo. A pergunta aqui, novamente, é: bom, quais cartas precisam ser viradas para verificar que esse enunciado é verdadeiro? Pense. Bom, parece que agora você nem precisou pensar muito. A resposta é fácil, quase imediata. E a maior parte das pessoas acertam nesse caso. Elas vão virar a primeira aqui, uma cerveja, uma bebida alcoólica. Coca-Cola não é uma bebida alcoólica. E vão virar 17. Ninguém vai pensar em virar 22. A resposta aqui é automática. Se a pessoa está bebendo uma bebida alcoólica, eu preciso ver aqui o que está atrás para poder saber se tem mais ou menos de 21 anos. E aqui é 17 anos, eu preciso saber o que ela está bebendo, para poder saber se de fato ela está com uma bebida alcoólica. Se tiver, então o enunciado terá sido falseado. O que é interessante é que isso exige uma explicação. Por que exige uma explicação? Por que há essa diferença? Por que as pessoas erram quando a gente tem aquele teste abstrato, onde o que está nas cartas são figuras e cores, mas elas acertam quando nós temos uma situação prática que seria talvez muito próxima de uma que ela poderia encontrar se, por exemplo, ela entra num bar policial, por exemplo, vistoriando se a lei num determinado país acerca qual é a idade, né, que permite o uso de bebida, a ingestão de bebida alcoólica. Ele entra no bar, ele tem essa tarefa de tentar encontrar as pessoas que talvez estejam infringindo a legislação, bebendo, enquanto são menores do que a lei permite naquele país, naquela região, e assim por diante. Por que há essa diferença, então, na eficiência, num caso e no outro? Alguns vão dizer, bom, e esse é o ponto interessante que eu queria chamar a atenção. Nós temos aqui uma tarefa que usa o mesmo tipo de raciocínio. Nós estamos falando aqui de um condicional material. Vocês lembram lá a tabela de verdade de um condicional material. Pensando nisso, isso explica por que determinadas cartas precisam ser viradas. Um condicional material ele só é falseado
quando o seu antecedente é verdadeiro e o seu consequente é falso. Quando o seu consequente é verdadeiro, pouco importa o que é o seu antecedente, o condicional como um todo será verdadeiro. Essa é a tabela, né, digamos assim, de verdade e o condicional material. Nos dois casos, nós estamos operando com condicionais materiais, mas, no entanto, pessoas parecem conseguir, né, operar, né, sobre ele com mais facilidade, uma situação mais prática, como essa daqui, do que na outra, que seria mais abstrata. Alguns diriam que há uma diferença entre a nossa capacidade de aplicar condicionais materiais, quando nós estamos aplicando ele em assuntos que não são mais familiares, como esse daqui, por exemplo, em que eu tenho que rastrear se uma pessoa tem a idade permitida para beber ou não, e o outro que é bastante abstrato. Então, se vamos ser mais ou menos eficientes ao usar a implicação material, dependeria de estarmos mais ou menos familiarizados com o assunto. Isso é interessante, porque está dizendo que a nossa capacidade de usar corretamente um determinado tipo de raciocínio depende do assunto. Enquanto quando nós estudávamos lá em lógica, nossa ideia toda é sempre separar o formalismo do assunto. Nada disso depõe contra essa perspectiva, obviamente, de estudar a lógica, já que a gente está interessado em detectar quais são padrões de inferência válidos e distingui-los dos inválidos. Nada disso aqui está contaminando, de alguma maneira, essa ideia. O ponto aqui é a nossa capacidade de usar o raciocínio lógico em determinados setores. Aí sim parece que a familiaridade com o assunto, de alguma maneira, afeta, né, a nossa eficiência. Mas isso joga, então, pressão para a gente poder entender um pouco melhor como que o nosso pensamento está estruturado, como que ele está relacionado às regras de inferência que a gente vai dominando e vai assimilando, como que isso está, de alguma maneira, relacionado com os assuntos acerca dos quais nós temos conhecimento. Então, a gente precisa ter uma ideia mais clara de como que essas coisas estão organizadas na nossa mente para poder explicar essa disparidade de comportamento. Tem várias explicações. Esse é um assunto que, na verdade, sobre esse teste de seleção de Watson, há várias explicações sobre essa diferença de comportamento, por que a gente consegue ser mais bem-sucedido nesse caso e menos no outro. A da familiaridade é uma das explicações. Uma outra explicação é que, na verdade, nesse caso aqui, diferente do outro, está em questão aqui, é muito mais a gente detectar se alguém está infringindo uma regra ou não. E aqui vamos supor que a regra aqui é proibido beber com menos de 21 anos. E nós, como sendo uma espécie social, acabamos desenvolvendo um módulo, digamos assim, de pensamento, de raciocínio, muito especializado para poder detectar pessoas que estão infringindo regras. Isso é importante para espécies que são cooperativas, como a nossa, espécie social que depende, sobretudo, da cooperação para que ela mantenha a sua organização. É muito importante a gente ter uma capacidade de detectar com eficiência aquilo que se chama dos free riders, as pessoas que usufruem dos benefícios da comunidade, mas que não contribuem com ela tanto quanto os outros indivíduos estão contribuindo, não fazem a sua parte. Então, para isso é preciso ser capaz de detectar com eficiência as pessoas que estão infringindo as regras sociais. Então, se a gente pensar que esse condicional material que está aqui, na verdade, ele está codificando uma regra, né, comportamental, está enraizada numa determinada sociedade, e que é importante para essa comunidade ser muito eficiente na detecção dos free riders. Então a gente tem uma explicação de por que nesse caso as pessoas são muito mais eficientes, porque tem de fato um mecanismo, né, subjacente. Claro, a pessoa não tem consciência disso, a gente está falando aqui de mecanismos que operam, né, sem que o indivíduo tenha consciência de que eles estão operando,
mas que então é responsável por esse comportamento eficiente nesse caso, mas que não tem aplicação, né, nesse outro caso, já que aqui não está em questão detectar se alguém está violando ou não uma determinada regra. Então, interessante nesse experimento de Watson, nesse teste, né, de seleção de Watson, é que, embora não haja ainda uma resposta definitiva para ele, essa é uma pergunta que ainda está em aberto, ele nos convida a pensar nessas estruturas subjacentes que são responsáveis pelo nosso comportamento inferencial. A gente não pode mais pensar só na superfície, digamos assim. Nós somos raciocinadores lógicos, entendemos a implicação material e vamos aplicando em qualquer área, de qualquer jeito, e o nosso comportamento vai ser mais ou menos o mesmo em todas as áreas que a gente for aplicar essas regras de inferência lógica. Não é assim que ocorre. A gente encontra discrepâncias. Então, a gente precisa encontrar as razões ou estruturas subjacentes à prática de raciocínio que expliquem por que há essa diferença nos comportamentos, nos desempenhos, digamos assim. Então, isso aqui enseja a gente a começar a pensar na noção também de como os nossos raciocínios estão representados. Por que nós teríamos, então, essa espécie de módulo, e a gente vai ter uma discussão sobre essa ideia, né, de que a gente tem a mente é organizada em uma série de módulos que são especializados em uma série de funções, e aqui a sugestão é justamente essa, que a gente tem um módulo especializado na detecção de infratores de regras sociais. A gente vai ver que essa é, de fato, uma maneira de pensar a arquitetura do mental. Quem vai defender essa resposta para o teste de seleção de Watson está já imaginando que a nossa mente tem um certo tipo de arquitetura. A gente não tem, talvez, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, a gente não tem, talvez, um processador geral, né, digamos assim, de raciocínios, que pode ser aplicado aos mais diversos assuntos. Essa seria uma organização possível da mente. Mas talvez o que um teste como esse esteja evidenciando, não provando conclusivamente, mas evidenciando, é que talvez a gente tenha diferentes módulos que são especializados em diferentes raciocínios para diferentes tipos de situações. E essa é uma arquitetura bem diferente dessa outra que teria um procedimento geral de raciocínio que pode ser aplicado a qualquer assunto. Então, o que esse teste enseja é justamente uma reflexão sobre como a nossa mente está organizada. E por isso mesmo a gente vai dedicar, né, uma aula mais à frente a essa discussão sobre a modularidade, uma maneira de entender a organização do mental e que é muito importante aqui para esse programa do cognitivismo clássico. E a gente vai ver também as suas dificuldades, claro. Eu já mencionei para vocês, já falei hoje de novo sobre a capacidade das crianças de terem, né, o conceito de objeto, mas também é bastante saliente a capacidade estatística que as crianças exibem. Então, nessa passagem, foi extraída aí desse laboratório da Universidade de Berkeley, olha só o que é dito. Na média, bebês de 6 meses são muito bons em fazer estimativas básicas de probabilidade. No momento em que aprende a andar, em torno de 1 ano, a maioria dos bebês são peritos. Crianças são mestres também na aquisição de linguagem, reconhecimento de padrões e raciocínio indutivo. Como eu disse, o interesse dessas pesquisas é: será que essas crianças elas têm uma capacidade inata de fazer inferências estatísticas? Estamos falando aqui de bebês de 6 meses, que certamente não passaram por nenhum tipo de treinamento de estatística ou de qualquer tipo de raciocínio, mas que já conseguem exibir, né, a capacidade de reconhecer padrões. O experimento aqui é bastante simples. Eu tenho uma situação em que o experimentador ele vai mostrar uma caixa onde tem uma série de bolinhas. E essa caixa, a maior parte das bolinhas, por exemplo, vai ter a cor vermelha, com algumas outras brancas. E vai ter uma outra caixa, que é a mesma coisa, uma cheia de bolinhas, mas a maior parte das bolinhas são brancas e algumas poucas são vermelhas.
As crianças também são convidadas a brincar antes com as bolinhas, se familiarizar, poder pegar tanto as bolinhas brancas quanto as bolinhas vermelhas. Na verdade, dá-se 3 bolinhas de cada cor para elas brincarem, se familiarizarem. E aí depois começa o teste. Você pega uma dessas caixas e mostra para a criança. Então vamos supor que você está com a caixa que a maior parte das bolinhas estão lá dentro, são vermelhas, e algumas poucas são brancas. Aí tá, você expõe isso durante um tempo para a criança, aí depois fecha, e aí você, como se fosse uma urna também, você vai tirando as bolinhas. E aí tem várias situações, que é o que eles estão querendo examinar e observar as respostas que as crianças vão exibir. Então, em uma situação, você vai tirar, por exemplo, uma sequência de 5 bolas, 4 delas são vermelhas e uma branca. Vamos supor que, nesse caso, a caixa em questão é uma em que, de fato, a maior parte das bolinhas são vermelhas e algumas poucas são brancas. O que é que se espera nesse caso? Que a criança perceba que as bolas que foram extraídas, as 4 bolas vermelhas mais a bola branca, é aquilo que de fato se esperava, é adequado. Não há nenhuma quebra de expectativa. Como que a gente detecta isso? Novamente, se a criança fica perplexa e atenta, significa que aquilo frustrou a expectativa dela. Se ela não presta muito atenção, significa que aquilo era justamente o que ela esperava. Então, de alguma maneira, eles modificam o que está dentro da caixa para poder produzir alguns resultados em que, por exemplo, mesmo que a caixa que foi apresentada no início para a criança, a maior parte das bolinhas sejam vermelhas e algumas poucas brancas, o que se saia dali são majoritariamente 4 bolinhas brancas e uma vermelha, para poder ver e registrar, né, se a criança vai ficar atenta, vai ficar perplexa ou não. E elas ficam. O reverso também, quando é a caixa das cores contrárias, né? A maior parte branca e algumas poucas vermelhas. E quando há essa quebra de expectativa, as crianças, novamente, elas ficam perplexas. Claro, aqui são indícios, não é exatamente uma prova, mas é um indício de que essas crianças, mesmo com já... Aqui são crianças de 8 meses, na verdade, para esse teste de estatística aqui específico. São crianças de 8 meses que já estão exibindo uma certa sensibilidade a expectativas estatísticas. Então, basicamente, é isso que estudos como esse nos ensejam. É levantar essa pergunta e dar um passo atrás. Exatamente quais são os mecanismos computacionais e representacionais que nos permitem compreender essas atividades. Ou pelo menos elas nos convidam, né? Diferente do behaviorista, por que esses estudos com bebês são muito importantes, e eles já desde a década de 60 são muito importantes? Porque eles são evidência bastante robusta, se é que há esses mecanismos inatos, bastante salientes, eles parecem ir contra o programa behaviorista, no sentido em que não parece ser possível que a gente vai explicar essa capacidade da criança ser sensível a certos padrões estatísticos só por associação, só por condicionamento reflexo ou operante. Então a gente precisa supor que tem alguns mecanismos que estão operando por debaixo, digamos assim, do tapete da consciência e que explicam esse comportamento. Então não é à toa que esses estudos com bebês são feitos desde o início das ciências cognitivas. São um forte indício contra o programa behaviorista. Então, sobre esse ponto sobre a teorização, acho que é importante a gente marcar isso mais enfaticamente, a diferença, inclusive, entre o programa cognitivista e aquilo que a gente viu no behaviorista. Lembra que havia uma certa resistência a teorizar, justamente porque no período em que o behaviorismo vigorou, né, o paradigma predominante que vinha, inclusive, da filosofia das ciências, era a ideia de uma ciência observável, ou que tudo deveria ser observável ou verificável. Então, a ideia de falar de entidades às quais nós não temos um acesso direto pela observação é algo que causava, né, digamos, constrangimento. E por isso mesmo o behaviorismo se limitou, né, aos estímulos observáveis que você pode impor ao organismo que você está estudando e os efeitos disso no comportamento.
Então, por isso mesmo, o esquema, né, estímulo-resposta. Basicamente, a gente vai encontrar as leis que relacionam estímulo e resposta e não vai fazer nenhuma teorização sobre o que está no meio, que seria a tal da caixa preta, seria a nossa mente. Vimos diferentes perspectivas em relação a essa caixa preta. Está lá, mas a gente não vai perguntar nada sobre ela. Está lá, a gente pode fazer algumas considerações sobre ela, no caso do Skinner. Na verdade, ela nem está lá. É só uma ficção de que ela está lá. Na verdade, ela é outra coisa. Na verdade, ela pode ser entendida em termos do comportamento, que seria o behaviorismo lógico e filosófico, a posição mais reducionista. Mas, de qualquer modo, a caixa preta é uma coisa acerca da qual a gente vai tentar ignorar na nossa investigação. O que os cognitivistas estão dizendo aqui agora? Bom, na verdade, a gente precisa dar uma olhada nessa caixa preta. Na verdade, a gente precisa abrir a caixa preta e tentar descobrir como que ela está organizada. Só que, de fato, sabemos que não podemos observar diretamente a caixa preta. Então, a gente precisa fazer um trabalho teórico, precisa propor modelos de como esses elementos estão organizados e interagindo entre si para produzir esses efeitos, dados os estímulos que os organismos recebem. Então, essa é a ideia que está sendo proposta aqui pelas ciências da cognição. Nós vamos teorizar acerca da mente. Concordamos que a introspecção, de fato, ela não é confiável. E mais do que isso, ela não vai nos dar acesso a essa série de mecanismos, de módulos, de representações, computações, que são responsáveis pelas nossas habilidades. Essas sim, as suas manifestações são observáveis e são responsáveis por, então, os nossos comportamentos, mas que não são acessíveis à nossa consciência. Aquela parcela do mental acerca do qual a introspecção pode nos fornecer algum conhecimento, ainda assim eles vão concordar em grande medida com o behaviorismo, que deve ser tomado isso com uma certa precaução, mas ainda assim a parcela do mental alcançável pela introspecção é muito limitado perto do todo da estrutura do mental, que será então explicitado, ou pelo menos esse é o objetivo, pelo programa que está sendo proposto nas ciências cognitivas. Ou seja, quais são esses mecanismos, como eles estão organizados, como a gente vai entendê-los. Então, é isso que está sendo proposto aqui nas ciências cognitivas.